Boa noite. Eu sou o Rafael e esse é o Guilherme. Nós viemos louvar a Deus junto com os irmãos essa noite e, enquanto ele liga aqui, eu gostaria de desejar que Deus esteja ao lado de vocês e ao nosso lado, falando aos nossos corações durante esse culto. Sempre em nossa vida, às vezes, nós nos afastamos por alguns motivos, às vezes pelos mais banais possíveis, porém, Jesus ele sempre está disposto a nos convidar de volta. E essa música ela fala muito a respeito disso. Pode ser que você tenha se afastado de Deus, talvez muito, talvez um pouco, mas que essa música ela possa falar ao seu coração e que Jesus possa te trazer para junto dele através dessa mensagem. Amém? Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abria o mar vermelho, lutava pelos seus, contra feras e gigantes, reinos e nações. E eu me encantava cantando suas canções, mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos, tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. E senti sua presença convidando-me a voltar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. Quero ser a voz que ouvi em minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. E pra quem estiver cansado, sofrer de solidão, pra tua vida fracassada, meu Deus é solução, pois deixou as suas ovelhas para vir te procurar. E se sente sua presença, porque hoje não cantar? Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar.
E se você hoje ouve a voz de Deus te chamando, Ele diz que você não precisa se preocupar se você vai cair de novo ou se você é imperfeito, porque Ele fala que você precisa se preocupar apenas com agora. E começando de agora, você terá uma vida para a salvação. Não se preocupe com o dia da manhã, se você vai errar, se você vai pecar novamente. Começando aqui, entregue a sua vida para Deus completamente. A sua entrega é total. Você não pode mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Amém. Um bom frio a todos vocês. Tá um friozinho bem gostoso, né? Mais uma vez eu faço convite para você procurar aqueles aí que estão sozinhos, não deixe ninguém passando frio, passe um pouco de calor humano aí.
passe um pouco da nossa comunhão fraternal que nós temos como igreja. A mensagem que eu quero passar hoje, seguindo o nosso tema principal, que é a identidade do ser humano, imagem de Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema muito discutido e muito debatido, muito postado nas redes sociais, que se chama mundanismo. Recentemente tem havido muitas discussões sobre diversos temas, e geralmente o final das discussões sempre termina aí, mas isso é do mundo. Isso é mundano. Isso aí é mundanismo. Existe até aquela famosa frase que, se você cresceu na igreja, ou se você está na igreja tempo suficiente, você já ouviu, que é: o mundo está entrando na igreja. E geralmente quando a gente usa essa expressão, a gente usa para coisas do tipo assim: não, essa música aí está um pouco agitadinha para o meu gosto. O mundo está entrando na igreja. Não, essa roupa aqui não é adequada, então, olha só, o mundo está entrando na igreja. Olha a moda do pessoal e tudo mais. É claramente o mundo entrando na igreja. E a Bíblia realmente, ela ressona essa afirmação, essa expressão. Ela ecoa o tempo todo. João vai falar assim: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aliás, Tiago faz essa citação. João fala que aquele que ama o mundo não ama a Deus. Paulo fala: não se amoldem aos padrões deste mundo. O tempo todo a Bíblia vai falar sobre mundanismo. Só que a Bíblia tem algo muito diferente para dizer sobre isso em relação ao que a gente geralmente acredita e chama de mundanismo. Não que moda, estilo musical, entretenimento não tenham a ver com mundanismo. Só que o que acontece é uma confusão. Nós tratamos o mundanismo a partir dos sintomas que ele apresenta. Por exemplo, música, entretenimento, tudo isso que eu estou citando como exemplo, são sintomas de uma mentalidade mundana. Elas não são o mundanismo em si. Quando a Bíblia fala de mundanismo, ela está tratando de algo muito mais profundo, uma doença. E geralmente a gente ignora completamente a doença e fica tratando o sintoma. Como se você estivesse com câncer cerebral e ficasse tomando aspirina para tratar a sua dor de cabeça. Mas aí você pode perguntar: tá, e o que isso tem a ver com o tema da semana de oração? O que isso tem a ver com identidade? Antes de responder a sua pergunta, eu quero que você abra a Bíblia em 1 João 2. Em 1 João 2, no verso 15, o apóstolo João, ele começa a fazer um resumo, uma aplicação, ou ele cria 3 tópicos para definir aquilo que ele chama de mundanismo. No verso 15 ele diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a gente usa esse verso o tempo todo numa discussão. Não, você não pode se envolver com essas coisas, porque quem ama o mundo não ama a Deus. Você não pode se envolver ou andar com tais pessoas, elas são mundanas. Se você ama o mundo, você não ama a Deus. Se você é amigo dessas pessoas que são mundanas, você não é amigo de Deus. Só que aí João ele vai usar o verso 16 para resumir os 3 pontos do que ele considera mundanismo. Veja só: pois tudo o que há no mundo, tudo o que há no mundo, tudo o que é mundanismo se resume a 3 coisas. Quais são? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Isso não provém do Pai, mas provém do quê? Do mundo. Ou seja, tudo que o mundo tem para oferecer se resume a isso. A carne, o que é a carne? A carne são as suas necessidades mais básicas, o seu apetite, digamos assim, não só para comida, mas para tudo que é básico na sua vida. A concupiscência ou a cobiça dos olhos, isso tem a ver com a extrapolação das suas necessidades. Se por um lado você precisa comer, por outro lado você acha que você precisa ir num rodízio e comer até estourar. Não basta simplesmente ter dinheiro para conseguir aquilo que você precisa se tornar um rico, milionário. Você precisa esbanjar riqueza. E a soberba da vida, ou ostentação dos bens,
tem a ver com querer ser quem você não é. Querer se portar diante do mundo com afirmação própria. Nós já falamos várias vezes aqui sobre o pecado, a idolatria, essa questão de colocar outra coisa que não Deus como referência da nossa vida. E aqui vale tudo. E aí, voltando a essa pergunta retórica, e o que isso tem a ver com a nossa identidade? Volte comigo lá para Gênesis 3. Gênesis, no capítulo 3, descreve a queda do ser humano. E o interessante é, como eu falei no sábado, quando Deus cria o ser humano, o que ele fala? Eu criei o homem é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano, Adão e Eva, eles já eram ou não eram a imagem de Deus? Eles eram ou não eram iguais a Deus? Sim. Deus afirma isso na criação e afirma isso para o homem. E aí, qual é a grande tentação de Satanás? Se você comer desse fruto, você vai ser o quê? Satanás está prometendo algo que eles já têm. E aí, tendo em mente 1 João 2,16, o que é o mundanismo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a ostentação do bem, ou a soberba da vida. Veja só, no versículo 6 do capítulo 3, que confusão, versículo 6, capítulo 3, olha a descrição que se faz quando Eva está cometendo o primeiro pecado, o pecado original. Quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Concupiscência da apetite. Era atraente aos olhos. Concupiscência do quê? E desejável para dela se obter discernimento, ou seja, ostentar ser alguém que ela não era. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido para comer também. Olha o paralelo que interessante que João faz aqui com a queda do ser humano. Os 3 pontos que você encontra em João, você encontra aqui. É basicamente esse instinto de Eva, de querer definir o que é bom e o que é ruim, e viver a partir desse princípio. Essa é a grande força pecaminosa que foi inserida e contrabandeada para o mundo quando Satanás tenta Adão e Eva. E aí, a partir desse começo, a partir do começo da história humana, nossa identidade é roubada e nós passamos a viver dessa forma. E aí você começa a acompanhar todo o Velho Testamento até o Novo. E até os nossos dias. E o roteiro é sempre o mesmo. Eu pego o que eu quero, não importa em quem eu precise pisar. Eu tenho fome, então eu pego o que eu quero comer. E eu pego mais do que eu preciso. E ainda jogo na sua cara que eu tenho isso e você não. Esse é basicamente o resumo de João. E é isso que nós vemos Adão e Eva fazendo. Vocês já são a imagem de Deus. Eva duvida da palavra de Deus e por ela mesma busca preencher essa referência. Eu mesma sou a minha própria referência. Eu mesma sou o meu próprio Deus. E aí o ser humano perde a identidade, perde em si a expressão de Deus. E aí quando a gente vai e avança 4.000 anos de história, e vai lá para Lucas no capítulo 4, lá você tem as tentações de Jesus. É interessante que Jesus, ele retoma o ministério de Adão, justamente no ponto onde Adão deixa ou falha de cumprir o seu ministério, Jesus retoma. E o legal é que no capítulo 3, não precisa ir no capítulo 3, mas só citando, no capítulo 3 Jesus acaba de ser batizado. E ali durante o batismo de Jesus, o Espírito Santo desce nele como forma de pomba. E se ouve uma voz no céu dizendo o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ao ser batizado, ecoa-se uma voz divina no céu
declarando a toda a humanidade a identidade de Cristo, a imagem e semelhança de Deus. Este é o meu filho, a minha própria imagem. Da mesma forma como Deus afirma a identidade de Adão e Eva, como imagem de Deus. Agora no batismo, quando o segundo Adão chega na terra, Deus faz a mesma coisa. Este é o meu filho, a minha semelhança, o meu igual. Nele eu tenho prazer. E aí a gente chega no capítulo 4. E o que acontece no capítulo 4? As tentações de Jesus. Ele é levado ao deserto, fica lá 40 dias, representando justamente os 40 anos em que Israel está no deserto. E só pensa no seu apetite, só pensa nos seus desejos. Em vez de demonstrar a glória de Deus para as nações, simplesmente ostenta o seu status religioso de queridinhos de Deus, mas não abençoam, não tocam, não andam em direção a quem precisa. E aí Jesus retoma o ministério, tanto de Adão quanto de Israel, passando 40 dias no deserto. E aí acontecem as 3 tentações. De novo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, ou ostentação dos bens. Primeiro pecado qual que é? Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Satanás tenta Jesus com o seu apetite, com a concupiscência da carne. E o interessante dessa primeira afirmação é que é a mesma tentação de Eva. Se você quer ser igual a Deus, como fruto. Se tu és o Filho de Deus, como pão. O que Satanás está fazendo aqui é pegando um desejo, uma necessidade genuína, mas fazendo com que Jesus a consiga por meios escusos. Tentando tirar a referência de Deus. Foi assim que ele derrubou Adão e Eva, tirando a referência de Deus. E agora ele faz a mesma coisa com Jesus. Ele tenta derrubar a referência que era Deus. Jesus tinha sua identidade no próprio Deus. E Satanás fala, se tu és... Não, se tu és não, eu sou. Nem só de pão vive o homem, Satanás. Eu não vou deixar o meu apetite ditar a minha identidade. Assim como aqueles discípulos, como eu falei no domingo, deixaram o estômago ser o próprio Deus. Jesus fala que não. Deus é Deus, meu estômago fica em segundo plano. E aí Lucas descreve a segunda tentação. Contemple todos os reinos deste mundo. Tudo isso pode ser seu se você se ajoelhar e me adorar. De novo, o que está em jogo aqui é a identidade. E mais uma vez, Satanás ele oferece um desejo genuíno. Era ou não o propósito de Deus de conquistar todos os reinos deste mundo? Sim ou não? É legítimo ou não é? Mas o meio novamente é escuso. Satanás diz, tá bom, você não quer duvidar no apetite? Então, vamos para a extrapolação dos bens. Vamos para tudo que os seus olhos podem ver e desejar. Tudo que você precisa fazer é tirar Deus da referência da sua identidade e me colocar no lugar. E aí Jesus fala, não. Novamente ele reafirma a sua identidade. A minha identidade é de somente adorar a Deus e só a Ele prestar culto. E aí, Satanás leva Jesus até o pináculo do templo e fala assim, olha, se você realmente é o Filho de Deus, de novo, jogue-se daqui e certamente os anjos irão te segurar e não vão deixar você se machucar. Em outras palavras, o que Satanás está dizendo aqui é, se você é o Filho de Deus, prove ao mundo que você de fato o é, se jogando daqui e mostrando o poder de Deus. Em outras palavras, ostente ser quem você é. Ostente o seu status de Filho de Deus. Prova para o mundo que você é mesmo, mostrando. E Jesus, mais uma vez, ele rejeita, vencendo a mesma etapa onde Adão e Eva falharam, onde Israel falhou, onde nós continuamente falhamos. E o que isso tudo tem a ver com mundanismo? O ponto é justamente esse. No fim das contas, tudo vai se resumir a esses 3 pontos. A Bíblia se refere ao reino de Deus
como um reino onde tudo é compartilhado, onde os relacionamentos é quem ditam a lei. Onde existe unidade, onde existe mutualidade, onde existe compartilhamento. Já o reino dessa terra, o mundanismo, quem manda é meu estômago, quem manda é o meu eu, é o meu status, é aquilo que eu desejo. E aí a gente fica criando discussões, brigas, guerras, para definir qual é o estilo musical da igreja. E aí um diz assim, não pode ter bateria. O que esse cara está pensando? Ele está pensando no estilo musical que ele quer. Aí aquele cara que gosta de bateria, ele já está pensando assim, não, é isso mesmo, bate mesmo. Só que o cara que está pensando em colocar bateria no culto, o que ele está pensando? Em ter um culto do jeito que ele quer. Tudo se resume a isso. Não se resume a estudar a Bíblia e buscar a vontade de Deus. Se resume assim, eu prefiro assim. Lide com isso. Tiago vai dizer de onde vêm as brigas, as guerras, tudo que existe de ruim no mundo. Vem do estômago de vocês. Vem dos seus desejos egoístas. As brigas e dissensões vêm porque vocês querem e querem ponto final. E não tem diálogo. E aí quando vocês oram e pedem, vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem para vocês mesmos. Para esbanjar, ou seja, para ostentar o seu próprio desejo. Tudo no fim se resume a isso. Se resume ao meu eu, ao meu estômago. Isso é a doença do mundanismo. E aí os sintomas vêm. E enquanto a gente fica lutando por sintomas, tentando tratar sintomas, o nosso coração continua o mesmo. E qual é o problema disso? Você tem pessoas que escutam música clássica, música europeia do século XIX, mas fofocam, falam mal, só pensam em si mesmas, não são generosas. Você tem a pessoa com um vestido Amish, vindo sábado de manhã, mas olha para os outros com um olhar de desdém, ostenta uma justificação própria, mente, engana. E aí o que a gente vê nos vários versos que falam sobre mundanismo é que eles estão justamente nesse contexto relacional. Por exemplo, lá em Romanos 12, Paulo diz assim, não se amoldem aos padrões deste mundo, ou seja, não tomem a forma do mundo. Não peguem o padrão, não peguem o jeito que o mundo tem de pensar, que é o quê? Pegar para si. Sou eu, o que eu preciso. Tomar. Qual é a mentalidade de Satanás? Subirei as mais altas nuvens e construirei algo para mim. Quando os descendentes de Noé terminam de construir a Torre de Babel, eles dizem assim, veja a grande Torre de Babel que nós construímos para a glória do nosso nome. O tempo todo vai se resumir a isso. Eu. E aí Paulo diz, não tomem a forma, o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele linka o que João diz justamente no verso seguinte ao verso dos 3 tipos de pecado. Ele diz, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como se sabe a vontade de Deus? Aí Paulo ecoa, transformando a nossa mente, deixando de pensar que nem pensa o mundo. E aí muitas vezes você tem essa igreja que está mais preocupada em se autopreservar. A gente só pensa nas leis no quesito que abençoa a nós como adventistas. E aí eu fico pensando, hoje, por exemplo, a gente batalha muito pelo Enem, né? Essa questão do Enem que é bem complicada, que as provas são no sábado, e aí se tem aquele problema de ter que passar o dia todo lá no sábado, trancado, buscando os seus direitos de liberdade religiosa, e está certo, tem que buscar mesmo. Agora pense comigo o raciocínio contrário. Imagine por um momento que o Brasil seja 95% adventista. E as provas sejam no domingo. E uma pessoa chega para você e diz assim, por motivos religiosos, eu não posso fazer a prova no domingo. O que você faz com essa pessoa? Você deixaria ela exercer os direitos religiosos dela? A gente pensa nesse senso de autopreservação. 2, 3 anos atrás, houve uma festa de liberdade religiosa aqui em São Paulo.
E a Novo Tempo ela ajudou a organizar, e foram chamadas várias religiões, o candomblé, o espiritismo, todo tipo de pessoas, e eles tinham espaço igual no palco. E as pessoas adventistas que assistiam de fora falavam assim, isso é ecumenismo, onde já se viu? Então tá, a gente está defendendo liberdade religiosa, desde que essa religião seja adventista. A gente vive essa coisa de autossuficiência, a gente só pensa em nós mesmos. Ah, mas eles estão errados. Este não é o ponto. Quando a gente pensa nesse padrão, a gente ainda não entendeu o que significa livre-arbítrio, liberdade. Se relacionar dentro desses pontos. E a gente quer mudar os outros na base da argumentação, na base da lógica. A gente critica tanto o movimento racional iluminista, mas é justamente isso que o adventismo faz. Eu quero te converter na base da lógica, da discussão. Sendo que Jesus fala o tempo todo, não é por aí, é na base do relacionamento. E relacionamento começa quando nós compartilhamos. A Trindade se resume a 3 pessoas que se relacionam mutualmente. E aí, quando Paulo vai falar do ministério de Cristo e explicar sobre amor, e ele constrói toda a sua teologia relacional em cima disso, ele vai falar assim, Cristo se deu a si mesmo. Ele coloca essa expressão para representar a palavra amor. E aí você vai encontrar várias vezes essa expressão, deu-se a si mesmo. Complete comigo esse verso aqui, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amar é igual a dar. Mundanismo é igual a tomar. No reino do mundo se pega à força, se conquista. No reino de Deus se merece. No reino do mundo se merece, se conquista. No reino de Deus se recebe de graça, se doa. E aí, no restante do livro no livro de Romanos, no capítulo 12, por exemplo, Paulo ele começa a explicar o que é ser diferente do mundo. Não dá para entrar em todos os versos aqui, mas o capítulo inteiro está falando sobre isso, mas eu gostaria de ler alguns aqui. Por exemplo, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui Paulo passa um conceito de coletividade, de mutualidade, contrastando com o individualismo. O maior problema hoje é o individualismo, é pensar no nosso próprio estômago. É eu, tomar, pegar, conquistar. Paulo fala assim, nós somos muitos, hajamos como um só corpo. Pensemos no todo. Você aí que está discutindo gosto musical, não importa se um está certo ou se está errado, se vocês não estão agindo em prol da unidade, de nada vai adiantar. Busquem viver em paz, em harmonia. Verso 14. Abençoe aqueles que o perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Ou seja, o mundo vai pensar assim, se você não tem nada para me oferecer, ou se você está me perseguindo, ou eu não vou me relacionar com você e vou te ignorar, ou eu vou te bater de volta. O pensamento de Paulo e de Jesus é o mesmo. Se alguém te bate numa face, ofereça outra face. Pare de procurar vantagens. Quem procura somente aqueles que têm o que oferecer são os mundanos. E Tiago ele enfrenta justamente esse problema na igreja dele. Portanto, ele fala assim, parem de tratar as pessoas ricas que entram na sua igreja de forma mais interesseira. Vocês pegam as pessoas ricas que chegam e colocam nos primeiros bancos, oferecem um leite de soja com carnezinha de PVT da Superbom, um suquinho ali, tudo certo ali, bonitinho, VIP. Só que aí chega um bêbado na sua igreja, fedendo. Aí você fala assim, irmão, fica aqui no cantinho, aqui, no último banco. Não, aqui fora, onde está batendo uma corrente de ar, aqui, fica aqui quietinho, tal, vai circulando. Esse era o problema da igreja de Tiago. Ele fala assim, parem de tratar os outros com interesse, parem de mostrar favoritismo. A grande questão é que a gente fala assim, não, o mundo está entrando na igreja. Só que a Bíblia mostra que desde que Eva tomou do fruto e compartilhou com seu marido, o mundo já está na igreja há muito tempo. Porque o mundo não são atitudes
isoladas. O mundanismo é uma filosofia, é um estilo de vida, é uma consciência, onde o eu ganha o padrão de Deus. E aí a gente cai de novo naquele ponto. Egolatria. Quem manda sou eu. É a minha opinião que prevalece. E por mais certo que estejamos às vezes, nós pensamos mais em nós mesmos do que no bem-estar do outro. Versos 16 e 18. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É o que Tiago também fala para a sua igreja. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal, mas procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz. Não procurem a vingança, verso 19, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre mundanismo? Onde o palestrante falava assim, a gente precisa parar com o mundanismo, a gente precisa começar a dar comida para quem não gosta da gente. Você já ouviu esse tipo de sermão? Mas é isso que a Bíblia está falando. Vocês querem parar de agir segundo o padrão do mundo? Parem de agir com interesse. Parem de agir com autopreservação. Parem de pensar só em vocês mesmos e comecem a pensar mesmo naqueles que te perseguem, que não gostam de você. Recentemente houve essa polêmica sobre o homossexualismo, onde uma pessoa ela fez uma reivindicação, um protesto, onde ela se fez igual a Jesus pendurado na cruz e ela faz ali uma afirmação. Não entrando no mérito da questão, eu acho que ela fez errado, eu acho que ela confrontou de forma exagerada, mas o movimento que houve nas redes sociais dos cristãos foi assim, o que é seu está guardado, com Deus não se brinca, você vai queimar. Esse foi o sentimento geral nas redes sociais. Eu cansei de ler isso, você vai queimar, o que é seu está guardado. Gente, que cristianismo é esse? Não, mas está errado. Está mesmo. Mas discorda de você? Ame. Porque no mundo, quem discorda de você, você persegue e retruca. E aí eu postei nas redes sociais assim. Abraão, ele disse para Jesus assim, Senhor, não tem jeito de salvar esse pessoal aí que está no meio da orgia aí do bacanal, não? Realmente não tem como salvar eles? E aí Moisés, ele diz assim, Senhor, tira a minha salvação, me tira do livro da vida, mas poupa esse pessoal aí que está fazendo idolatria e orgia lá e fazendo bagunça. E aí o cristão do século 21, o que é seu está guardado, vai queimar. E aí uma pessoa me respondeu assim, eu não sigo nem Abraão nem Moisés, eu sigo Jesus. E Jesus falou que homossexual não entra no céu. Olha a mentalidade. De repente eu sou melhor que todo mundo. O que importa é minha autopreservação, é ser melhor do que as pessoas, é ostentar essa minha falsa santidade. Por quê? Porque minha referência foi trocada. O meu padrão não é o padrão do reino, o meu padrão é o padrão do mundo. E aí no capítulo 14, Paulo vai dizer o seguinte, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, paz, alegria, satisfação. E é interessante que ele ecoa o que Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus. Portanto, não se preocupem, Jesus dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Quem é que pensa nessas coisas? Os mundanos. Mundanismo é você se preocupar com as suas próprias necessidades. Quem se preocupa com o que vai comer ou beber ou vestir são os mundanos. Paulo diz o quê? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas amor, alegria, paz e justiça. E aí Jesus diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Geralmente a gente esquece dessa parte. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Não, é acordar na primeira hora do dia, ler a lição, a meditação, né? Estudar a lição 7. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não, não é.
Porque o reino de Deus não é o primeiro lugar na sua listinha de prioridades. E é assim que a gente lê esse verso. Busque em primeiro lugar, ou seja, primeiro eu busco aqui, ó, Deus, certo? Aí já li minha meditação, li minha lição, agora eu vou para o meu dia. Deus que me siga. E aí eu vou trabalhar querendo conquistar o meu dinheirinho suado. E aí eu tento derrubar quem está na minha frente, me atrapalhando. Se eu disputo uma vaga, eu tento acabar com a pessoa que está disputando comigo. Por quê? Porque eu já busquei Deus em primeiro lugar, agora quem manda sou eu. A Guerra dos Tronos, que é o título dessa mensagem, é justamente isso. É uma guerra que se trava no nosso coração. Quem vai sentar no trono? E a gente quer fazer uma espécie de rodízio. Deus, eu sento aí no sábado e no restante da semana eu sento. Fechou? E aí Tiago vai dizer assim: vocês de coração divididos e mentes dúbias, convertam-se a Senhor, arrependam-se. Vocês cuja religião está contaminada pelo mundo, comece a pensar nos outros. Esse é o Espírito de Deus. E aí Tiago tem aquela famosa frase assim: porque quem quebra um mandamento é culpado de quebrar todos. Aí a gente aplica isso imediatamente para o sábado, para falar assim, ó, o que adianta estar na outra igreja e guardar os 9 mandamentos e quebra o sábado? Tá errando. Esse é o contexto que a gente usa. E tá certo? Até tá, mas não é a aplicação primária que Tiago está fazendo. Ele justamente coloca essa situação do favoritismo. Ele analisa o relacionamento da sua igreja com os mais favorecidos e com os menos favorecidos e nota uma desigualdade por causa dessa coisa de se aproveitar das vantagens que o outro tem para oferecer. E é aí que ele, explicando essa situação, ele comenta: porque quem quebra um mandamento é culpado de todos. Porque o que ele está falando ali é relacionamento. E quando você tem 10 mandamentos representando o que Jesus resume em amor a Deus e amor ao próximo, você tem 10 diretrizes para um relacionamento, que é justamente o propósito que o ser humano foi criado, como a gente viu no sábado. E aí imagina o seguinte: eu adultero, eu durmo com outra mulher que não seja minha esposa. Eu chego para ela e falo assim: querida, me desculpe, eu dormi com outra pessoa, mas não se preocupe, eu nunca menti para você. Não se preocupe, eu não matei ninguém. Inclusive eu guardo o sábado. Certo? Esse relacionamento está quebrado ou não está? É isso que Tiago está tentando dizer aqui. Se você quebra uma diretriz de um relacionamento, você quebrou o relacionamento como um todo. Minha esposa não vai conseguir se relacionar comigo se eu mantenho um adultério. Mesmo que eu nunca a mate, que eu nunca minta para ela, que eu não cobice as coisas dos outros, o relacionamento está quebrado. E o reino de Deus é o tempo todo esse chamado de volta a um relacionamento sadio, baseado na imagem de Deus, que é de mutualidade, de amor e compromisso com o outro. Em 1 João, no capítulo 5, versos 4 e 5, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Então qual é a receita para vencer o mundo? Ser nascido de Deus. Não é parar de ouvir certas músicas e deixar a ir a determinados lugares. Não que isso seja algo a se fazer, mas esse não é o ponto de princípio. O ponto de princípio é você ser nascido de Deus. E como você faz isso? Colocando Deus de volta no lugar onde Ele pertence, no trono do seu coração. Fazendo dele novamente a sua referência e a sua imagem, que somos nós. Porque uma imagem não tem como existir sem a referência. Sem referência, a imagem não é nada. Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que tem Deus como sua referência, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é relacionamento. Mais uma vez. E aí, verso 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Para vencer o mundo, precisamos acreditar. Não como o Tiago diz assim, ó, mais uma vez falando de mundanismo. Ah, você crê? Legal, os demônios também creem. Crer para Tiago tem a ver com ação, com demonstração prática do que é crer. E para João eu acredito que não seja diferente.
Quem é que vence o mundo? Aquele que crê e age segundo o entendimento de quem é o Filho de Deus. E sobre esse Filho de Deus, Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 2. Tende em vocês o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma lógica, o mesmo padrão de Cristo Jesus. Porque existe o padrão do mundo e existe o padrão de Cristo. Existe uma mentalidade, uma filosofia do reino do mundo e uma filosofia, uma mentalidade do reino de Deus. Para vencer o mundo, você precisa ter a mentalidade de Cristo Jesus. E aí Paulo diz, qual é a mentalidade de Cristo? A mentalidade de que mesmo ele sendo Deus, ele não julgou que o ser Deus era algo a que ele devia apegar-se. Vocês têm noção do que é essa frase? Tem algo maior do que ser Deus? Ele fala assim, Jesus não se apegou ao fato de que simplesmente ele era Deus. Ele abriu mão disso. Ele falou assim, eu não vou ostentar isso e jogar na cara da humanidade caída. Pelo contrário, eu vou me esvaziar de mim mesmo e assumir a forma humana. E o pensamento humanista é justamente o contrário. É me encher. É pegar para mim. E Jesus está falando aqui, a minha mentalidade de amor é me esvaziar. E com isso ele é fiel até a morte. E morte de cruz. A mais vergonhosa possível. Paulo está falando, você quer vencer o mundanismo? Você quer pensar diferente do mundo? Não é parando de fazer certas coisas aparentes que o mundo faz, mas é pensando no outro, é tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 15, Paulo ainda diz, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles ressuscitou. Jesus morreu para aqueles que ainda vivem. Parem de viver para o seu próprio estômago. Parem de pensar em si mesmos. E aí quando a gente tem essa mentalidade, quando a igreja começa a pensar mais lá fora do que aqui dentro, quando a igreja se lembra de que ela não pertence ao mundo, mas ela está de fato no mundo, ela se lembra que ela tem um papel a fazer. E ela diz assim, eu sei como o mundo vai me reconhecer como discípulo de Cristo. Se eu amar. E amor é o quê? Dar. É abrir mão de si mesmo. É se esvaziar e dar. E aí quando a gente começar a pensar mais nos outros do que nós mesmos, quando a gente buscar mais a unidade da igreja do que estar certo, eu não estou falando aqui dos princípios e dessa coisa de abrir mão e concessões, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de buscar a justiça do reino acima de todas as coisas. O reino de Deus buscado em primeiro lugar significa, a partir da ótica do reino de Deus, eu trabalho, eu me relaciono, eu me divirto. Como é que eu posso trabalhar no meu emprego, aspas gigantescos aqui, secular, para o reino de Deus? Sendo honesto, sendo justo, pensando no outro, pensando no produto final que eu ofereço ao meu cliente, pensando na satisfação dele. Como é que eu me divirto para a glória do reino de Deus e buscando a sua justiça? Entendeu que aí quando você encara a doença e pede para Deus tratar a doença, as outras coisas vão entrando no rumo? Ellen White, ela diz o seguinte, o púlpito não deve ser usado para fazer pregações sobre vestuário, alimentação, música. Há uma coisa mais excelente a se pregar, pregai Cristo e este crucificado. E quando as vidas estiverem de acordo com Cristo e aceitarem seu sacrifício, tudo o que está em desconformidade com Cristo cairá e tombará automaticamente. Mundanismo é achar que porque a gente toma esse tipo de ação, de parar de fazer umas coisas, mas continuar com a nossa essência pecaminosa, de pensar só em nós mesmos, a gente vai alcançar uma justificação, a gente vai alcançar algo um pouco mais merecido do que as outras pessoas, como eu falei ontem. Falai de Cristo. Conheceis a Cristo. E a partir do momento em que você conhecer a Cristo,
aí você vai entender que Cristo se deu ao mundo para salvá-lo. E a igreja, que é o seu reflexo, a sua imagem e semelhança, não deve fazer nada menos do que se dar a um mundo necessitado e pecador. Quando a gente tiver a mentalidade de Cristo Jesus, o reino de Deus vai marchar a passos largos e Satanás vai se confinar atrás de umas portas. E Jesus vai falar assim: não vai ter porta que vai aguentar o ataque da igreja. As portas do inferno não vão conseguir aguentar. Elas vão sucumbir e o reino de Deus vai alcançar a cada um. Essa é a nossa missão. E para isso nós precisamos ter essa mente. A mente de que Cristo é o nosso tesouro final. De que Ele é o nosso alvo, a nossa missão. Ele é o nosso objetivo final. Mas não apenas nos levar a Cristo, mas trazer a Ele todos quanto pudermos, enquanto estivermos vivos. Porque enquanto estivermos vivos para o reino, não vivemos para nós mesmos, mas para aquele que é a nossa referência, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê essa consciência, segundo o padrão do reino de Deus, e não segundo o nosso próprio entendimento. Que possamos amar, tendo Cristo em mente como nosso alvo, e entregar esse amor a todas as pessoas. Aonde quer que seja que esconde o seu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas mesmo onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro,
razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Será o meu tesouro até eu morrer. Deus seja louvado. Hoje nós tivemos pessoas na Nigéria, nos Estados Unidos, assistindo juntamente com os 38 brasileiros. Que Deus abençoe vocês e conduza a vida de vocês. E que nós possamos ter essa mentalidade. A mentalidade de um Deus que se esvazia e não se apega ao que é mais valioso no universo inteiro, mas pensa na humanidade. E como imagem dele, que possamos pensar também nos outros que são a imagem dele. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido e grandioso Pai, o Senhor nos amou tanto que deu o seu Filho para morrer por nós. Se hoje temos qualquer coisa, se alcançamos qualquer coisa, é unicamente por causa dessa graça. E que essa graça nos capacite e nos oriente a buscar a justiça e os interesses do reino de Deus. Que a tua igreja, preenchida pelo Espírito Santo, possa marchar. E em vez de ficar pensando se o mundo está entrando na igreja, ela passe a pensar se a igreja está entrando no mundo. E que ela marche a passos largos e que o inferno recue. Se nós pensarmos nos outros, tivermos um coração agradecido e generoso, o inferno nunca vai prevalecer. O mundanismo vai recuar e o teu reino vai se fazer presente para todos sempre. Esse é o nosso tesouro, esse é o nosso alvo, é para lá que estamos marchando. E que possamos levar o máximo de pessoas juntos conosco. Em nome de Jesus. Amém.